Olá! Já aconteceu de sentir que falta algo, sabe? Uma força extra para lidar com os desafios? Ou talvez que exista um potencial na vida que a gente não explora, como se tivesse umas fontes de energia, assim, escondidas, que a gente não sabe bem como acessar. Hoje a gente vai investigar justamente isso. Vamos mergulhar nas ideias de um livro chamado Fontes Secretas de Poder. Os autores são T. e Tenney, e Tommy Tenney. E a proposta deles é interessante: revisitar princípios bíblicos antigos para encontrar umas chaves, sabe? Chaves que podem, segundo eles, destravar uma força maior no nosso dia a dia. Então, a nossa conversa aqui vai ser para entender melhor essas tais fontes secretas, o que elas significam de verdade, como funcionariam assim na prática. Vamos explorar juntos esses conceitos com base no que o livro traz, buscando clareza e, quem sabe, né, algumas perspectivas novas sobre força e propósito. Preparados? Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida do livro é bem visual, eu achei. Pensa num hóquei numa corrida de cavalos. A carta aos Hebreus na Bíblia usa essa imagem para falar da importância de correr leve. A ideia central é que na nossa jornada a gente também precisa se livrar de pesos desnecessários. E não é só pecado óbvio, não. É tudo aquilo que embaraça, sabe? Que freia a gente. Tipo tentar correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedra. Não dá, né? Exato. E o livro, ele divide esses pesos em duas categorias, o que eu acho que ajuda a gente a pensar melhor. Primeiro tem aqueles fardos que vêm de fora, sabe? As circunstâncias difíceis da vida, as pressões dos outros, aquelas coisas que a gente olha e pensa, aqui não tem muito o que eu possa fazer. E a orientação que o livro dá, baseada ali em Hebreus mesmo, é: não foca no problema que você não resolve. Foca em Deus. Porque gastar energia mental e emocional tentando mudar o que não muda, isso só esgota. Leva ao esgotamento mesmo. O exemplo de Davi em Ziklag, que está lá em Samuel, nossa, é muito forte. Imagina a cena: cidade queimada, famílias sequestradas e os próprios homens dele, desesperados, já falando em apedrejar o líder. Um caos total, né? E a reação do Davi, segundo o texto, foi buscar força, buscar direção em Deus, antes de sair correndo para resolver. É um lembrete poderoso de onde a gente busca a força quando tudo ao redor parece desmoronar. Faz muito sentido essa distinção. E a segunda categoria de fardo? Olha, essa me pegou para pensar. São os pesos que nós mesmos colocamos nos ombros. Isso pode ser um hábito ruim que a gente não larga, né? Prioridades que não estão alinhadas com o que a gente diz que acredita, ou até algo mais sutil, como o livro aponta. Tipo, se envolver tanto com atividades mesmo as da igrejas espirituais, que a gente acaba negligenciando a própria conexão com Deus. A história de Maria e Marta ilustra bem essa tensão, né? O serviço ativo da Marta e a devoção atenta da Maria. O livro argumenta que as duas coisas são importantes, mas a conexão vem primeiro, senão o serviço vira só agitação, só correria. E tem uma analogia no livro que é bem gráfica, baseada na angústia do apóstolo Paulo, lá em Romanos, sobre uma execução antiga que prendia um corpo morto numa pessoa viva. Arrepiante. A ideia é que carregar a culpa de pecado já perdoado, ou ficar remoendo ofensa passada, é como andar por aí com esse cadáver amarrado nas costas. Tira a leveza, contamina o presente, impede de viver o novo. E um ponto fundamental que o livro martela, voltando lá para Hebreus, soltar esses pesos é uma decisão ativa. É responsabilidade nossa. Não adianta só pedir para Deus tirar, se a gente continua agarrado nele, sabe? Isso inclui ressentimento, mágoa que a gente não libera, ou até expectativa irrealista que a gente tem dos outros ou que a gente deixa que coloquem sobre nós. A ideia é essa: precisa se esvaziar para poder ser preenchido. Aquele período que os discípulos passaram juntos lá em Jerusalém antes do Pentecostes, o livro interpreta como um tempo justamente disso, de se livrar do peso, de se alinhar, para então receber o poder que foi prometido. Então, o primeiro passo para essa força maior parece ser esse: criar espaço, limpar o terreno. Seguindo essa linha, né, de criar espaço, a gente chega num tema central do livro: o perdão.
O livro chama o perdão de elixir divino, essencial para curar a ferida do erro, da falha, e a cena da cruz é, claro, muito emblemática. Aquela oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É impressionante pensar nessa capacidade de perdoar no auge do sofrimento, da injustiça total. E o livro explora o alcance dessa oração de uma forma, assim, bem ampla. Ele argumenta que não foi só para aquelas pessoas ali ao redor da cruz. A interpretação que eles dão é que esse perdão teve um efeito que se expandiu no tempo, sabe? Para trás e para frente, cobrindo falhas passadas e futuras, como se tivesse aberto comportas de graça, silenciado acusações, rasgado o véu do templo, tocado corações, o ladrão do lado, o soldado romano, menciona até os túmulos se abrindo lá em Mateus, como um sinal desse poder que foi liberado. A ideia é que o perdão genuíno tem esse poder de romper barreiras, de liberar vida. Um detalhe que me marcou muito foi: Jesus perdoou ali sem que ninguém tivesse pedido desculpas, né? Isso confronta muito a nossa tendência humana de esperar arrependimento, de esperar a pessoa reconhecer o erro, para só então a gente pensar em perdoar. O livro conta uns exemplos, como o de uma mulher que guardou amargura por anos contra uns professores, ou de outra divorciada que sentia que o ex-marido não merecia o perdão dela. E a resposta que ela ouviu foi: olha, talvez ele não mereça mesmo, mas você precisa perdoar para ficar livre. Isso muda tudo, não muda? A perspectiva. Totalmente. O perdão aos outros é colocado lá em Mateus como condição para a gente receber o perdão de Deus. E isso inclui perdoar a si mesmo. O livro argumenta forte nisso. Uma vez que você confessou um erro, não se perdoar é como duvidar que o sacrifício de Cristo foi suficiente. É quase uma ofensa, entende? A parábola do servo incompassivo, também em Mateus, serve para mostrar esse contraste gritante, a dívida enorme que Deus nos perdoou versus as coisinhas pequenas que a gente guarda com tanto rancor contra os outros. A falta de perdão prende a gente. E a conexão que o livro faz entre perdão e vitalidade espiritual é bem interessante. Cita exemplos de comunidades cristãs que sofreram perseguição pesada na China, na Etiópia, onde a prática constante de perdoar os agressores parecia andar junto com uma força espiritual impressionante. Virou um estilo de vida para eles. O exemplo de José, no Egito, perdoando os irmãos que o venderam, é usado para mostrar esse poder de transformar uma história de traição numa história de preservação da vida. De redenção, sim. E tem um alerta importante contra manter prisioneiros no coração. Sabe aquelas mágoas que a gente fica remoendo mentalmente? Alimentando. O caso do rei Zedequias, lá em Jeremias, que libertou escravos por medo e depois voltou atrás, é um lembrete. Deus vê a intenção. Perdão só de fachada não funciona. A falta de perdão, diz o texto baseado em Efésios, dá uma espécie de base legal, uma brecha para influências negativas atuarem. As 3 chaves mencionadas são perdoar as circunstâncias que a gente não controla, perdoar as pessoas e perdoar a si mesmo, é liberar em todas as frentes. Essencialmente, o perdão é apresentado como a chave mestra para a nossa própria liberdade e saúde espiritual. Fundamental. Agora a conversa entra numa camada mais profunda, falando de influências que a gente não vê. O livro aborda o tal poder por trás do trono. Ele usa uma passagem do profeta Ezequiel que fala ao rei de Tiro. Mas a descrição parece ir além do rei humano, né? Parece descrever uma entidade espiritual por trás dele. A ideia é que, às vezes, o que a gente vê na superfície, um líder, um conflito, uma situação, pode ter uma influência espiritual negativa agindo ali nos bastidores. Isso. O livro identifica essa força com a figura de Lúcifer, descrito como anjo de luz que caiu por orgulho, por querer ser igual a Deus, né? Referenciando Isaías também. A queda dele teria sido motivada por esse desejo de usurpar a autoridade divina. E a tese do livro é que esse mesmo espírito de orgulho, de divisão, de rebelião, pode influenciar situações hoje. Pode estar por trás de regimes opressores, sim, mas também pode se manifestar de formas mais sutis, fomentando desunião dentro de grupos, de famílias, de igrejas. A desunião, argumenta o livro, cria um ambiente, um terreno fértil para essa influência negativa se fortalecer. O exemplo de Pedro tentando impedir Jesus de ir para a cruz.
Nossa, é usado de forma bem... Forte. Impactante. Jesus não repreende Pedro diretamente, mas sim Satanás, que estaria inspirando aquela fala. Uma fala bem intencionada, mas totalmente desalinhada com o propósito de Deus. Serve como um alerta, né? A gente pode estar sinceramente errado, sendo usado por uma influência que a gente nem percebe. E a questão da fofoca? O livro chama de rede de fofoca dos santos, uma ferramenta que semeia discórdia e reflete o espírito do acusador em contraste com o espírito de Cristo, que é de defesa, de edificação. Pesado isso. É um ponto que incomoda, né? Mas faz a gente pensar sobre o impacto das nossas palavras. Defender o outro refletiria o caráter de Cristo. Acusar, espalhar negatividade, refletiria o do adversário. Mas o livro também enfatiza, e isso é crucial, a derrota dessa força na cruz. Lá em Hebreus fala disso. Satanás é descrito como um inimigo vencido, embora ainda ativo como enganador, muitas vezes disfarçado de coisa boa, de anjo de luz, como Paulo fala em Coríntios, promovendo o que o Novo Testamento chama de mistério da iniquidade, uma espécie de espiritualidade falsa, enganosa. Mas a chave é, segundo a fonte, foi dada autoridade sobre ele àqueles que seguem a Cristo. E essa ideia de autoridade nos leva direto para o próximo ponto, o poder do sangue. Confesso que essa é uma linguagem que pode soar meio estranha, talvez até um pouco brutal para alguns ouvidos hoje em dia, mas o livro defende com muita ênfase a centralidade do sacrifício de Cristo, simbolizado pelo sangue. Usa a história da Páscoa no Egito como base, lá em Êxodo. O sangue do cordeiro na porta era o sinal que garantia proteção contra o anjo da morte, libertação da escravidão e purificação também. Sim, o sangue naquela noite criou uma linha divisória muito clara. Aqui estão os protegidos, ali os expostos. E o livro ressalta um detalhe interessante do Salmo 105, que diz que quando Israel saiu do Egito, não houve entre as suas tribos quem tropeçasse, ou nenhum enfermo, dependendo da tradução. Então associa-se àquele evento um poder de cura, de fortalecimento. A ideia central, baseada em textos como Hebreus e Levítico, é que o sangue representa a vida que foi entregue. E essa vida entregue tem o poder de purificar, de cobrir, fazer expiação, que significa reconciliar, reparar o dano, e de proteger. Aplicado ao sacrifício de Jesus, o livro afirma que o sangue dele nos liberta, como Pedro diz, nos purifica continuamente, como João fala, nos dá confiança para chegar perto de Deus, segundo Hebreus, e nos dá vitória sobre as acusações, como está em Apocalipse. É multifacetado. Os relatos pessoais de um dos autores, o T.E. Tene, são bem diretos sobre isso. Ele conta de um acidente grave onde ele teria invocado sangue para estancar a hemorragia da esposa e de outra situação onde fez o mesmo para lidar com o que ele percebeu como presenças espirituais negativas em casa. São exemplos de uma fé muito prática, muito declarada nesse poder. E a comparação que Hebreus faz de que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Nossa! Um sangue clamando por vingança, o outro por misericórdia. É impactante. Em resumo, a fonte apresenta o sacrifício de Cristo, o sangue, como a base fundamental da proteção, da purificação e da autoridade espiritual que estaria disponível. Chegamos então à última chave de poder que o livro explora, o poder da renúncia. O que seria isso exatamente? O livro, de novo, usa figuras bíblicas marcantes. Abraão e Isaque no Monte Moriá é um exemplo extremo de renúncia, né? Mas a história de Moisés é usada como fio condutor principal aqui. Ele tentou libertar o povo na força do braço, lembra? Matou um egípcio e teve que fugir. Aqueles 40 anos que ele passou no deserto são vistos como um tempo necessário para Deus meio que esvaziá-lo de si mesmo, para que ele pudesse ser usado depois de outra forma. Essa fase no deserto é chamada no livro de Escola da Renúncia. Deus precisava tirar o príncipe do Egito de dentro do Moisés, autoconfiança baseada no status, nos métodos humanos, para poder enchê-lo do seu poder divino. As 3 fases da vida dele são bem didáticas para isso, né? 40 anos no palácio, 40 no deserto como um pastor anônimo, cuidando de ovelha, e depois 40 como líder e profeta de Deus.
ilustram esse processo. Renúncia aqui significa entregar o controle, entregar a nossa agenda, a nossa vontade. É um esvaziamento voluntário. A cena da sarça ardente lá em Êxodo 4 é crucial para entender essa dinâmica. Deus manda Moisés jogar no chão o cajado que representava talvez a identidade dele, a segurança, o sustento como pastor. E o cajado vira uma serpente, ameaçadora. E aí Deus manda ele fazer o impensável, pegar a serpente pela cauda, totalmente contra a lógica, contra o instinto de se proteger, mas, ao obedecer, ao renunciar o medo e a lógica humana, aquele cajado se torna a vara de Deus, o instrumento dos milagres. A lição que fica é entregar a Deus justamente aquilo em que a gente mais confia, nossos talentos, planos, segurança mesmo, que parece lógico, libera o poder dele através daquilo. Exatamente. É a lógica invertida do reino que Jesus tanto ensinou. Quer ser grande? Sirva. Quer liderar? Seja o último. Quer viver de verdade? Morra para o seu ego. É contraintuitivo para nós. E outro aspecto da renúncia que o livro aborda é abrir mão da forma em favor da função, ou do propósito. Uso o exemplo dos 70 anciãos que Moisés nomeou para ajudar. Era uma estrutura funcional na época, mas com o tempo, essa estrutura que virou o Sinédrio ficou tão rígida, tão apegada à forma, que acabou rejeitando o próprio Messias que eles tanto esperavam, como João relata. O alerta é esse: se apegar a métodos, tradições, estruturas que já perderam a função original pode se tornar um peso, um impedimento para o que Deus quer fazer de novo. Davi também passou por isso, né? Foi ungido rei, mas teve que voltar a cuidar de ovelha, fugir, esperar anos, renunciando ao impulso de tomar o trono pela força no tempo dele. E o livro cita até o apoio à liderança como forma de renúncia. Arão e Hur segurando os braços de Moisés na batalha, eles renunciaram ao próprio destaque, talvez ao cansaço, para garantir a vitória do povo todo. Então, renunciar pode ser abrir mão da nossa agenda, da nossa visibilidade, para que um propósito maior se cumpra. Faz sentido. Sim, a conclusão do livro nesse ponto é que Deus está mais interessado em formar o nosso caráter do que simplesmente usar o nosso talento. Nossas habilidades só se tornam realmente poderosas quando são rendidas a Ele, purificadas daquela serpente do orgulho, do controle próprio. Isso pode envolver renunciar a preferências pessoais, tipo de música, estilo de reunião, métodos que a gente gosta e aceitar as mudanças que Deus traz, mesmo que tirem a gente do conforto. A renúncia é esse passo final de entrega que permite o fluxo desimpedido do poder divino. Uau! Que mergulho nessas ideias, hein? Exploramos várias chaves de poder apresentadas no livro. A leveza que surge quando a gente solta os pesos que carrega, os externos e os internos, a força libertadora do perdão, para nós e para os outros, a importância de olhar além da superfície, discernir as influências espirituais, o fundamento da proteção e da vitória no sacrifício de Cristo, o sangue, e, por fim, esse poder paradoxal que vem da renúncia, da entrega do controle. Percebe como elas meio que se conectam? Uma leva a outra. Soltar os pesos cria o espaço. O perdão desata os nós internos, nos liberta de ressentimentos que prendem. Discernir o espiritual ajuda a lutar as batalhas certas, né? O sangue, como o livro chama, nos dá a base de autoridade, de proteção. E a renúncia é a entrega final que permite que essa força divina realmente atue através da gente. É um processo contínuo, me parece. Não é algo que se faz uma vez só. Fica a pergunta, então, para nossa reflexão, para quem está nos ouvindo refletir também, qual cajado na nossa vida, talvez um talento do qual a gente se orgulha demais, uma opinião muito inflexível, um plano pessoal que virou quase um ídolo, uma mágoa antiga, ou até um apego a um jeito de fazer as coisas. Qual dessas coisas talvez precise ser jogada no chão hoje? Que renúncia, que entrega poderia abrir caminho para a gente experimentar mais dessa força e desse propósito que, no fundo, acho que todo mundo busca. Olha, muito obrigada por nos acompanhar nessa exploração hoje.
Foi ótimo conversar sobre isso. Até a próxima!